In this continual interaction established through social networks, I found Pepe's proposal about showing the cultural life of Brussels very interesting. So I decided to continue with this chapter of contemporary art, searching other perspectives out of the main museums. Today we are going to talk about what artists are creating at this moment, and for that we are visiting Sydney's Gallery and Atelier. Eu acho que a arte contemporânea ela é um segmento natural da arte. A arte pictorial ela vem num determinado momento, ela era basicamente retratista, mas a fotografia foi fundamental. Esse é o momento que o artista percebe que a máquina está praticamente resolvendo essa questão da figura, e eu acho que junto a isto, que mais ou menos foi na mesma época, a chegada da psicanálise, em que as pessoas começam a colocar essas emoções para fora. E nesse momento o artista percebe, primeiro, que ele, como retratista, ele está perdendo espaço. Porque tem uma questão territorial aí também. Tem uma questão de mercado, tem uma questão do cara precisa viver. E aí ele começa a fazer interpretações do que vê. Ele deixa de ver e tentar passar para o papel o que vê, mas ele passa a interpretar o que ele vê. Porque aí ele volta a ter uma assinatura, ele volta a ser importante. E aí então há uma ruptura na arte. Aí você tem os expressionistas, você tem os impressionistas, e a história da arte vem vindo. Até que chega um momento em que a arte ela deixa de ser simplesmente pictórica para entrar um conceito. Quando a arte vira conceitual. E é óbvio que aí as pessoas que não acompanham essa questão dessa ruptura e que não veem um conceito, é muito difícil realmente você chegar num museu e encontrar um monte de lixo empilhado e entender que aquilo ali é arte. Porque houve uma ruptura, provavelmente o artista que empilhou aquele lixo está dizendo alguma coisa, e aí esse conceito está atrelado a esse lixo empilhado, só que a pessoa que chega e só vê o lixo empilhado não entende. E aí é que eu acho que é o grande paradigma da arte hoje, para onde ela vai. Se ela vai seguir desta forma, com o conceito, ou não. Eu acredito, eu pessoalmente, eu acho que existe espaço para qualquer manifestação artística. Eu não gosto de uma ditadura de museus e o mercado, que aí começa todo museu só quer falar de instalação, de performance, etc. Entendeu? Eu acho que é plural, a arte é uma manifestação. A maneira de apreciar também tem a ver um pouco com o processo criativo e histórico criativo, né? Exato. E com as emoções também. E com as emoções. O meu trabalho, que você vai ver daqui a pouco, ele é um trabalho que eu classifico como de dentro para fora. Todo o trabalho que você vai ver aí, eu nunca me baseio no real para fazer uma coisa. Eu trabalho com a memória, ou seja, a minha memória, e com as minhas emoções. Você pode até perceber uma intenção no desenho, mas ela não é fechada, ela não vem de fora. Quando você tem uma maçã, você representa essa maçã no quadro, você vai dizer se essa maçã está bem, se você acha que está mal pintada, bem pintada, etc. E tal. Quando você sai do objeto e você passa para o abstracionismo, você também permite ao outro, ou seja, a quem vê, uma maior liberdade. Então a obra ela não termina no trabalho, ela está aberta. Ou seja, quem vai dizer o que está vendo é a pessoa que está fruindo, é o fruidor. Então também tem isso também é uma sequência da história, né? Então tem também um percurso
que chega até o próprio espectador, que Exatamente. a obra está continuamente a desenvolver, né? Para a pintura, o elemento tempo é muito importante, porque o tempo também modifica a pintura. Com certeza a gente vê a Mona Lisa hoje de uma maneira totalmente diferente de 500 anos atrás. Apesar de ser a Mona Lisa, quem olha para a Mona Lisa, quem olhava 500 anos atrás viu uma coisa e hoje a gente vê outra. Mas talvez os artistas de hoje se tenham aquela perspectiva, porque talvez hoje já temos museus, temos coisas de há muito tempo, né? Exatamente. Coleções Então há hoje muito com tempo. certeza a gente... Ontem talvez era diferente, porque a gente fazia para hoje, de hoje para hoje. Mas... O tempo é importante, por isso que eu acho o tempo é muito importante na arte. Então, se quiser, podemos dar uma voltinha e ver algumas obras aí para vocês nos explicar, né? Um pouco. Você pode notar que eu trabalho com camadas. Então, o que eu faço? Eu começo o trabalho e eu vou, à medida que eu vou dialogando com o trabalho, né? E aí eu vou, por exemplo, eu vou enterrando coisas e vou puxando outras, entendeu? Então você está vendo que em determinado momento aqui você vê coisas bem lá atrás, bem lá no fundo, e tem coisas que estão com um plano mais aqui na frente. Isso é porque tem muita coisa enterrada aqui dentro, que eu vou pintando por cima. Entendeu? Então, por exemplo, nesse trabalho aqui. Então é o resultado de muita coisa. Muita coisa que tem aqui dentro, que eu vou colocando, eu vou pintando por cima, umas coisas eu deixo, outras eu tiro. Às vezes você vê lá atrás, você está vendo que tem um vermelho passando lá atrás. Esse vermelho ele está atrás de muitas camadas de tinta. Então ele vai, essas tintas elas vão se associando, esses traços vão dialogando entre si e eu vou montando a tela. Então o processo que estamos a falar não é só do artista com a obra e com o espectador, mas também a fazer a obra tem um processo aí. Um processo, exatamente. Muito grande. Existe um processo que é como eu faço, em que eu vou enterrando algumas coisas, outras eu cavo, então eu vou escavando. Existe uma arqueologia aí. Você vai tendo um efeito diferente. Então, por exemplo, se você chegar para cá, você vai ter um trabalho que o azul praticamente sumiu. Se você filmar de lá, você vai ver que o azul vai aparecer. Sim. Sobretudo deste lado do quadro, é muito claro. Você percebe que tem lá no fundo, por exemplo, nessa tela, aquela parte branca, você tem a impressão que ela está lá no fundo e o vermelho solta um pouco, entendeu? Tem uma certa fricção entre o vermelho e o verde, uma tensão, né, que causa uma tensão. Se olhar bem no meio da tela, você vê que tem uma profundidade que vai lá para trás, né, mas vai bem lá atrás, e aqui na frente, quase que em primeiro plano, você tem um objeto aqui, ó, mas se você reparar bem, ele branco. Sai lá de trás. Sim. De uns tempos para cá, muito se tem falado e conceituado sobre arte. Com a chegada do vídeo e da mídia eletrônica, pinta-se menos. Eu continuo pintando. Pinto o que sinto. Arte é o que sinto. Pinto extraindo mistérios. Pinto o que dá a volta inteira no meu corpo, não o que passa apenas pelos meus olhos. Gosto do desafio das imagens nunca vistas e das que jamais verei. Apenas imagino um percurso desconhecido. Traumas santos benignos, cicatrizes de beijos jamais dados ou sentidos, caminhos jamais percorridos, cidades nunca visitadas. Espreito minha vida para saber por que vivo. Todos os dias revolvo a terra, tentando encontrar meus olhos. Não os que carrego preso a mim, mas os que me fazem enxergar. No entanto,
A terra, caprichosa e severa, só me revela cores que me traem com os olhos que me fazem enxergar.